Vou começar a falar um pouco para vocês sobre quem foi Juscelino Kubitschek. Ele foi presidente durante os anos de 1956 a 1960 e ficou conhecido como presidente Bossa Nova devido ao carisma e o desejo empreendedor dele. Ele é mineiro, nascido em 12 de setembro de 1902, em uma família humilde, e é formado em medicina pela Universidade Federal de Belo Horizonte. Ele teve o primeiro contato com a política como chefe de gabinete e em 1934 ele se elegeu como deputado federal. Porém, devido ao Estado Novo da era Vargas, ele perdeu seu mandato em 1937. De 1940 a 1945, ele foi prefeito de Belo Horizonte, onde ele realizou obras e projetos com o Oscar Niemeyer, que no futuro seria o projetista de Brasília. Continuando na política, ele conseguiu se eleger deputado federal e participou da criação da Constituição de 1946. Já no início dos anos 50, ele é eleito governador de Minas Gerais e focou seus esforços na criação de usinas de produção elétrica e no transporte. Em 1955, ele venceu a eleição para presidente e o seu vice seria o João Goulart. Sua coligação era de dois partidos getulistas, o que causou uma tentativa de golpe pela oposição antes que ele pudesse assumir em janeiro de 1956. Já no poder, Juscelino Kubitschek estabeleceu o lema de sua política econômica prometendo 50 anos de progresso em 5 de governo. Nesse período, o Brasil estava em um momento otimista, com um crescimento alto do PIB e a taxa per capita aumentando muito em relação às nações da América Latina. Falando um pouco agora sobre o governo do Juscelino. Nos anos dele, são lembrados como os anos dourados da história do Brasil. Essa visão vem da euforia desenvolvimentista, que incentivava o processo econômico e estimulava a industrialização do país. A construção de Brasília, como nova capital do país, a Bossa Nova e a primeira conquista brasileira na Copa do Mundo em 58 também foram motivos para que esse otimismo contagiasse a população. O plano de metas de JK é apresentado por ele durante essa campanha para a presidência e focava em 5 principais fatores: energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Devido ao baixo preço do petróleo, o transporte ferroviário foi a opção de desenvolvimento do presidente. Então, ele construiu mais de 20 mil quilômetros de estradas que foram construídos durante os anos dele no poder. E a construção de rodovia está relacionado também ao desejo de trazer a fabricação de automóveis para dentro do Brasil. Foram instaladas fábricas como a Mercedes-Benz e a Ford. E em 57, os automóveis da Volkswagen já eram produzidos inteiramente no Brasil. Porém, para obter todo esse desenvolvimento, o JK teve que recorrer ao capital estrangeiro, fazendo com que setores como a indústria do cigarro, material elétrico, produtos químicos e farmacêuticos entrassem no país, e o que acarretou no aumento da presença dessas multinacionais. E devido ao domínio do capital ser estrangeiro na economia nacional, no final do governo JK, a inflação já chegava a números altos e que seriam apenas controlados anos depois com a implementação do Plano Real em 1994. Porém, antes mesmo de JK, Getúlio Vargas também já lidava com o problema da inflação. Certo. Falando um pouco agora sobre a construção de Brasília, que é o legado mais lembrado nos tempos do JK, e essa mudança da transferência da capital do Rio de Janeiro para o centro-oeste do país é devido às influências geopolíticas, pois a capital não estaria tão vulnerável em caso de guerra, a pressão popular sobre o governo seria menor e a capital iria contribuir para a ocupação do interior brasileiro. O projeto escolhido para a construção foi feito por Lúcio Costa e os projetos dos edifícios ficaram por conta do Oscar Niemeyer. Durante a construção da capital, estima-se que 60 mil operários trabalhavam na construção, principalmente trabalhadores vindos da região nordeste do país.
Esses operários eram chamados de candangos e foram os primeiros moradores de Brasília, que antes mesmo da sua inauguração já contava com uma população de 12 mil habitantes. Os fundos destinados para a construção de Brasília já haviam terminado 6 meses antes do fim das obras. E para que fosse concluído, a JK tomou decisões econômicas que acarretaram o aumento da inflação e do custo de vida. Estima-se que Brasília tenha custado mais de 45 bilhões de dólares para o governo brasileiro. E os trabalhadores também sofriam muito com a pressão das longas jornadas e punições, como cortes de águas para apressar as obras. Com a falta de equipamento de proteção também, estima-se que mais de 3 mil operários tenham falecido durante a execução da construção de Brasília. Finalizando, vamos falar um pouco sobre o fim do mandato do Juscelino e alguns eventos que aconteceram depois até a sua morte. No fim do governo, o Juscelino já lidava com as crescentes dificuldades econômicas. A inflação alta e o aumento do custo de vida causaram greves nas principais cidades do país. O seu sucessor na presidência foi o Jânio Quadros e, novamente, João Goulart voltaria como vice. Seguindo a carreira política, JK se elegeu a senador pelo estado de Goiás, porém, com o golpe militar de 64, o mandato de Juscelino Kubitschek foi cassado, pois ele havia sido considerado uma ameaça para o país. Durante os anos da ditadura, Juscelino também decidiu criar a Frente Ampla, que reuniu políticos de renome contra o governo militar. Então, em agosto de 1976, terminava de forma trágica a história de JK, quando durante uma viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro, ele sofreu um acidente automobilístico.